Boa noite a todos. Eu sou a Luciane Villanova, eu sou produtora cultural do projeto A Banda do Serafim para ver, ouvir, sentir e se divertir, que é um projeto que foi aprovado pelo edital da PNAB de Gravataí, e ele vai acontecer na quarta-feira. É uma parceria com o grupo Pregando Peça, que serão apresentações da peça de teatro de bonecos A Banda do Serafim, no CTG Aldeia dos Anjos, em 3 horários, às 10h30 pela manhã, às 9h30, desculpa, pela manhã, às 14 horas e às 15h15 à tarde. Nós estaremos disponibilizando um ônibus para as escolas participarem do evento. É um projeto de inclusão, onde a história da peça fala da diversidade, da importância da diversidade, fala de acessibilidade. É história infantil, conta a história de 4 animais que querem ser músicos, e para isso eles têm que enfrentar dificuldades físicas deles próprios. Então é uma história de superação. A gente gostaria de convidar todos a participarem do evento. Inclusive, se alguma escola tem interesse ainda em participar, pode entrar em contato conosco, aqui pelo Instagram, Villanova Luciane, que a gente pode estar disponibilizando o transporte para levar para o espetáculo. E esse momento agora é uma live que nós estamos realizando, que faz parte da programação do projeto, que, como eu disse antes, é um projeto de acessibilidade, é um projeto muito importante nessa área, porque a gente sabe da dificuldade hoje de levar a cultura e a arte para todos, né? Todos têm acesso, têm direito. E essa live consiste justamente nisso. Seria uma capacitação para as pessoas envolvidas no projeto, para a gente conhecer e saber um pouco mais da importância, né, de ser acessível, de levar o teatro, levar a cultura para pessoas com dificuldades, com algum tipo de deficiência, e conhecer um pouquinho mais e levar vocês também um pouco mais de conhecimento sobre esse assunto. Para isso, a gente convidou o Odmar Garrett, que ele é graduado na Uníntese, Comunicação Assistiva, tradução e interpretação de língua de sinais e português, intérprete de Libras formados na Unilassalle, instrutor de Libras formado também na Unilassalle em 2010, membro instrutor de Libras formado na Unilassalle, membro fundador da Associação de Libras do Rio Grande do Sul, intérprete de Libra na Federação Nacional de Integração dos Surdos do Rio Grande do Sul, intérprete do Detran desde 2002, Festival de Cinema Acessível, primeiro intérprete, e atualmente atua como orientador educacional no SENAC, Comunidade Rio Grande do Sul. Então, eu convido o Odmar, então, passo a palavra para ele, para continuar, então, e nos orientar sobre esse tema. Boa noite, Odmar, fica bem à vontade, palavra contigo. Tá certo, obrigado a todos, obrigado pelo convite também, né? Mas, sem meus parabéns, né? Como seria, né? Homenageando, no caso dos surdos, né? Mas, antes de começar, assim, nós vamos falar sobre um tema sobre acessibilidade, né? Que foi a proposta, como atender pessoas com deficiência, no caso, fazendo acessibilidade. Então, vou deixar, começando, fazendo um modo... Eu vou ficar meio que olhando, assim, porque a tela está aqui, o evento aqui, na minha frente. Eu vou fazer minha autodescrição, então, né? Para caso tenha pessoas com deficiência visual ou pessoas cegas, a gente começa sempre com uma autodescrição. Então, eu sou o Odmar, sou uma pessoa parda, tenho cabelo ralo, uso óculos, estou usando um moletom azul com detalhes em branco. Na minha frente tem um monitor, onde eu estou conversando com vocês, e tem uma webcam com um robozinho aqui na minha frente. E agora a gente começa o atendimento, né? Interessante que, quando foi me convidado para fazer essa apresentação, eu achei interessante porque sempre chamam pessoas que já estão envolvidas dentro do ramo, sempre das pessoas com deficiência, que são, digamos assim, as pessoas que estão no COMDEPA, né? São pessoas que estão ali fazendo parte de frente a algumas outras entidades, e as poucas vezes são chamadas pessoas que trabalham dentro das instituições privadas, né? Para dar uma palestra sobre essa. E o interessante é que nós fazemos uma apresentação assim, vai ser bem mais simplesinho, né? Vai ser mais didática. Por quê? Nós vamos fazer uma coisa mais prática hoje em dia.
E aqui a gente precisa de praticidade. Tanto é que o tema, né, que foi sugestivo, atender pessoas com deficiência. Mas é fácil atender pessoas com deficiência? Se a gente for falar, pensar, sim, porque são poucas pessoas. Ou, não, porque são pessoas que têm algumas limitações. Mas atender pessoas ou lidar com pessoas é fácil hoje em dia? Se a gente for analisar, né? É fácil lidar com pessoas hoje em dia? Não. Se fosse fácil, não existiria um curso chamado Gestão de Pessoas. Né? Saber lidar com pessoas. Então, é complicado, a gente sabe disso. Mas, como é que a gente pode descomplicar isso? Como é que a gente pode fazer de uma forma mais simples? Perguntando, né? Alguém já conviveu com alguma pessoa com deficiência? Ou alguém já teve contato com pessoas com deficiência? Bom, eu tenho contato com pessoas com deficiência. Talvez alguns não tenham. E talvez não saibam como lidar com isso. Mas aí sempre aqueles termos, né? Mas como é que eu falo? Como é que eu deixo de lidar? A gente vai analisar essa situação. Mas o bom é a gente entender que no Brasil foi feito um censo do IBGE, aqui mesmo no Brasil, que o último censo foi de 2022, que existe aqui no Brasil 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Então é muita gente. É muitas pessoas. E a Organização Mundial da Saúde, ela falou em 2021, que existe mais ou menos 1 bilhão de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E isso eu não estou falando nós, que usamos óculos, né? Porque a gente precisa usar óculos para poder ver. Eu não tenho baixa visão, não sou uma pessoa cega, mas eu preciso dessa prótese, né? Para poder enxergar e poder conversar com as pessoas. Né? Porque senão eu vou ficar tateando. Eu tenho um grau alto, mas não sou considerado nem cego, nem baixa visão. Então, e nós, que usamos óculos, não somos contabilizados dentro do IBGE. Mas por que nós precisamos falar de atendimento de pessoas com deficiência? Por que esse tema é relevante? Certo? Por quê? Ele traz dignidade, inclusão e direito, e o principal de tudo, quebrar preconceitos. Nós precisamos quebrar preconceitos hoje em dia. E algumas pessoas, elas, mesmo sem perceber na sua fala, porque talvez seja do dia a dia que a gente escuta, um termo que a gente leva, que pode ser considerado normal, assim dito, mas é considerado que tem conotação pejorativa. E às vezes a gente não se apercebe disso. Né? Mas a gente vai entender isso de uma forma como? É preconceituoso? É discriminatório? Não. Ou é do meio que a gente vive, é normal? Bom, se a gente for levar em consideração dentro do estudo linguístico, dentro do estudo da linguística, não existe falar errado e não existe falar certo. Não existe isso. Porque do meio onde a gente vive, é o correto a gente falar. Por exemplo, se eu estiver no interior e lá as pessoas é comum falar em português não o formal e sim o informal, por exemplo, problema, claro, tal, usar esses termos, entre eles, é normal falar isso. É o padrão. Agora, eu falando, não, gente, não é problema, é problema. Não é claro, é claro. A comunidade vai me ver eu sendo que uma pessoa diferente. Porque eu não estou inserido no meio, no convívio deles. Agora, troca. Se a pessoa do interior vem para a cidade e fala, as pessoas vão olhar eles com um olhar diferenciado também. Então, o que a linguística, o estudo linguístico fala, né? Um autor chamado Bakhtin, ele já fala sobre isso, né? Que o meio vai determinar como a gente vai agir. Tá. Mas o que isso tem a ver com pessoas com deficiência? Bom, eles estão inseridos no meio, no qual? Na sociedade toda, não com deficiência. Mas a gente sabe que, conforme falamos, mais de 18 milhões de pessoas têm um grau de deficiência. Existe uma população gigantesca. Aí, como é que as escolas não estão lidando bem com isso? Por quê? Elas não estão lidando bem de uma forma, porque, na verdade, as crianças não estão tendo as nomenclaturas corretas para ser usadas, os termos assistidos, ou termos corretos. Por exemplo, né, vamos trazer aqui uma situação. Quem de vocês nunca escutou a expressão aquela? Tu não presta atenção em mim, tu tá surdo? Por que a pessoa, para chamar a atenção de outra, tem que trazer uma situação de preconceito sobre pessoas surdas?
Então a gente fica uma reflexão. Na verdade, a gente já começa a analisar, né? Ah, sou uma pessoa surda, mas só porque não escutou, porque não disse, ó, você é muito distraído. Não é mais fácil do que chamar a pessoa de surda? Porque a pessoa não tem nenhum impeditivo auditivo, ela não tem nada sobre isso. Ela só é uma pessoa que está distraída. Naquele momento está distraída. Você chamou, mas ela não prestou atenção. Mas ela está distraída, ela não tem uma deficiência. Então, por que chamar uma pessoa sem deficiência por surdo, se ela não é? Então, aí tem os termos assistivos, né? Assertivos. Nós temos os termos assertivos. No outro caso, né? Mas ver uma pessoa surda, você chamar ela de surdo, é errado? Não, não é. É normal fazer isso. Tanto é que, antigamente, só para trazer os termos, antigamente, lá no ano de 98, que eu me lembro, em 98 a gente usava uns termos com as pessoas que tinham uma deficiência, né? A gente usava um termo que dito correto, pessoas com necessidades especiais, ou PNE. Era os termos, foi usado. PNE. Ah, pessoas com necessidades especiais. Tanto é que algumas pessoas ainda falam hoje, tem pessoas com necessidade, na minha turma ali, tem pessoas com necessidade especial. Meu vizinho tem necessidade especial. Se nós analisarmos isso ao pé da letra, todos nós, independentemente de termos uma deficiência ou não, temos uma deficiência ou temos uma necessidade especial. Todos nós temos uma necessidade especial. No caso, alguém pode ter uma necessidade especial que seja mais afetivo. Eu não tenho tanto carinho, eu preciso ser reafirmado pela afirmação de ser carinhoso, e essa afirmação afetiva. Outros, não. Mas são termos que a gente deve levar em consideração. Também, um termo que foi muito usado depois, era chamado pessoas portadoras de deficiência, né? Ou PPD. Esse termo foi usado também, pouco tempo, né? Foi usado, PPD, porque eles perceberam que as pessoas não portavam uma deficiência, mas assim, as pessoas têm uma deficiência, eles vivem com uma deficiência. E aí tem uma parte engraçada de um termo chamado empatia, que as pessoas dizem, a gente tem empatia porque eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa. Esse termo, dentro do estudo filosófico, ele funciona. Porque eu posso me colocar no lugar de uma pessoa? Posso. Mas eu não posso sentir aquela pessoa. Então, dentro agora do estudo, né, de acessibilidade, usar o termo eu tenho empatia por uma pessoa com deficiência não é correto. É um termo não assertivo. Por quê? Você tem as duas pernas. A pessoa não tem. A pessoa está em cadeira de rodas. Então, se ela está ali, no momento ela não vai conseguir caminhar, correr que nem a gente faz. Então, não pode você dizer para a pessoa, eu tenho empatia por você, eu sei como é que é. Não, porque você tem as pernas. Você anda. Você se locomove de uma outra forma. Então, não tem como dizer que você tem empatia pela pessoa. Porque empatia é se colocar no mesmo lugar, mas na mesma posição que a pessoa vive, que a pessoa está. Aí sim é o termo correto da empatia para isso. Nos termos filosóficos, beleza. Mas dentro de uma situação de acessibilidade, esse termo já fica meio equivocado. Mas isso é ideia de todos? Não. Alguns pesquisadores pensam dessa forma, que a palavra empatia não é adequada para dentro de uma situação de acessibilidade. Certo? Eu sou um que compartilho desse tipo de pensamentos, de estudos. Certo? Mas tem outras pessoas que não, que dizem que serve. Ok, são divergências de pensamentos, livre-arbítrio para todo mundo. Mas, eu tenho um slide que eu queria passar para vocês, queria mostrar como é que a gente pode fazer um tipo de atendimento, né, bem assertivo, bem para as pessoas. Olha só, já começando por aqui, né? Agora esse slide, certo? Ele é o fundo azul, tem algumas imagens, certo? De deficiências, né? Antigamente falava, né, das pessoas com deficiência física, depois ele fala pessoas cegas, o auditivo, e ali as pessoas que usam a língua de sinais. Mas agora, essas quatro foram substituídas por um problema certinho da acessibilidade, né, que engloba todas elas. Mas aí vem o termo, né, o que seria acessibilidade? O que é acessibilidade, na verdade? Todo mundo fala hoje em dia, algumas pessoas pensam que acessibilidade é botar uma rampa com uma pessoa que está em cadeira de roda, ou é botar as plaquinhas com braille para as pessoas cegas se identificarem, ou
ter uma calçada que tem aquele piso podotátil amarelo, que as pessoas vão passando ali e os cegos vão poder sentir. Isso é acessibilidade? Não, isso faz parte da acessibilidade, mas não é acessibilidade, é uma parte. Por quê? A acessibilidade é garantia de melhoria de vida das pessoas que têm deficiência. E para elas alcançar todo esse tipo de acessibilidade, um princípio a ser seguido dentro de qualquer estabelecimento, quer seja comercial, quer seja educacional, quer seja governamental, todos eles têm que ser acessíveis. E aí a gente vê uma dificuldade que tem em Porto Alegre, por exemplo, uma pessoa que está em cadeira de roda querer acessar a prefeitura de Porto Alegre, um prédio governamental, não tem acesso. Por quê? Só tem no prédio novo, mas o prédio antigo, o histórico, que o pessoal quer ver, não tem. Não tem nenhuma rampa para poder subir. A pessoa tem que levantar ele para lá. Então, são alguns termos só que são as partes arquitetônicas, só que não pode mexer na estrutura. A gente entende que não pode mexer na estrutura arquitetônica. Mas não é um prédio acessível. Então, muitos locais que têm que ter acessibilidade, que a gente fala hoje, que é um termo novo, né? Vamos lá, um termo novo, não tem nem 30, 40 anos esses termos de acessibilidade que a gente deseja, né? Aqui no Brasil, ou dizendo no Rio Grande do Sul também, propriamente dito que nós somos daqui, não tem acessibilidade. Existem alguns lugares que têm recursos acessíveis, mas a acessibilidade em si, em todo, ainda estamos em processo, estamos levando bastante sobre isso. Então, nós devemos eliminar barreiras, quer sejam elas físicas, comunicação ou de atitudes, né? E principalmente na parte tecnológica, que está aumentando cada vez mais. E a gente sabe que as tecnologias estão avançando para isso, para nos trazer, para a gente fazer a intermediação entre uma pessoa ou outra. Tem ajudado bastante? Sim, tem ajudado. Mas as barreiras físicas, essa ainda falta. Mas o pior das barreiras físicas, como eu trouxe do prédio da prefeitura, por exemplo, não é elas em si, mas sim as atitudes das pessoas. Essa é a falta de acessibilidade que todos nós gostaríamos que tenham. Por exemplo, ali, segundo a ONU, em 2006, e a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, fala que pessoas com deficiência é aquela que tem algum impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial. Então, aqui está englobando todas as deficiências que a gente conhece. As mais que temos contatos hoje, nós, que fazemos atendimento ao público, são pessoas que são surdas, pessoas que estão em cadeira de roda, são pessoas que têm transtorno do espectro autismo, pessoas com síndrome de Down. Vocês estão vendo que eu estou falando sempre o termo pessoas, né? Porque eles são uma pessoa. A gente não pode trazer o termo identificando a pessoa, que a pessoa é esse termo. Não, ela é uma pessoa, né? Antigamente já nos termos não assertivos chamavam que a pessoa era cadeirante. Então, por que estamos limitando a pessoa a uma cadeira, né? A um ser inanimado? Não, ela é uma pessoa que está na cadeira de roda. Então a gente não pode dizer que ele é cadeirante. Não, ele é uma pessoa que está em cadeira de roda. São termos que foram se ajustando com o passar do tempo, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Então, se a pessoa tem uma deficiência que ela é longo prazo, que não vai sumir, então ela é uma pessoa com deficiência, sim, e nós devemos respeitar nossas diferenças e as diversidades. Aqui eu trouxe alguns tipos de deficiências físicas, né, só para ficar ciente, né, só para mostrar que existem algumas deficiências, baixa visão, ou cego. E esses termos a gente pode usar com as pessoas mesmo, né? Se a gente encontrar uma pessoa que ela não é cega e ela tem baixa visão, a gente vai perguntar, você é cega? Ah, você tem baixa visão? Não. A gente vai fazer o quê? Vai ver uma pessoa que está em cadeira de roda. Ah, como é que você quer que eu te chame? Gente, a gente vai chamar as pessoas, não importa a sua deficiência, vou chamar pelo nome dela. Porque eles têm um nome, a gente tem que chamar pelo nome das pessoas. É assim que deve ser tratado. Quando for atendimento ao público, não importa se a pessoa tem deficiência ou não, que vem no meu estabelecimento, quer seja comercial, quer seja no teatro, quer seja no cinema, que eu vou estar fazendo um atendimento ali, a primeira coisa que a gente pergunta é o nome. E depois a gente pergunta para a pessoa, gostaria que eu lhe ajudasse como? É assim que a gente se trata com as pessoas com deficiência. Eu sempre lido dessa forma com eles, né? Porque eles são uma pessoa, eles são seres humanos. Eles têm sentimentos, eles têm as mesmas coisas que nós, as mesmas vontades, a nossa ansiedade, às vezes estão felizes, às vezes estão tristes, às vezes estão com fome, às vezes não estão com fome.
Às vezes choram, às vezes não choram. Sentimentos igual aos nossos. Às vezes pode ser de uma forma diferente, mas os sentimentos são os mesmos. E a gente vai tratar eles como respeito, como a gente deve tratar como são os valores que nossos pais nos ensinaram, é o que a gente tem que tratar com as pessoas, né? Amor, respeito, atenção, né? Pelo nome da pessoa, usar os tratamentos corretos, os tratamentos pessoais corretos. Então, antigamente a gente usava as pessoas como um termo, né? Pessoas cadeirantes. Ou, tu é uma pessoa, tu é um aleijado. Não, o termo correto, pessoas em cadeira de roda. E aí, às vezes, pensam, tu está em cadeira de roda porque tu está doente? Não, não sou doente. Eu sou saudável. Só tenho uma limitação que agora não posso usar minhas pernas nesse momento. E como é que a gente lida com as pessoas em cadeira de rodas? Sugestão que eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, os meus alunos, né? Ou algumas pessoas de fora, quando a gente faz algumas feiras, alguns eventos, não tem problema nenhum. Eu me baixo na mesma altura deles e converso com eles naturalmente. Às vezes eu digo, com licença, vou puxar uma cadeira para a gente conversar. E sento. Eu nunca fico superior a eles para eles não ficarem com a cabeça inclinada para cima. Porque você já conversou com uma pessoa, um bom tempo, você sentado, e a pessoa de pé e você fica assim, ó. Já viu que dá dor? Machuca o pescoço, as articulações? Então é isso aí. Então você tem que se pôr no mesmo patamar que a pessoa, na mesma altura, e você conversa com ele. Aí você vai lhe dar o quê? Você está dando dignidade para a pessoa que está naquela situação, que está em cadeira de roda nesse momento. Por que eu estou falando que está em cadeira de roda nesse momento? Porque, como a gente viu no slide anterior, a tecnologia está avançando. Quem sabe a tecnologia logo à frente não vai fazer as pessoas que estão em cadeira de roda voltar a caminhar novamente. Não sei, os estudos estão aí, a parte robótica está avançando cada vez mais, e a gente sabe que tem alguns estudos bem promissores, né, que estão bem avançados aí, e a gente sabe que é possível logo isso acontecer também. Mas o que não acontece, a gente fala a situação, né? Pessoas em cadeira de roda mesmo. Outra coisa, no caso das pessoas em cadeira de roda, não se apoie na cadeira da pessoa. A cadeira é dele, ali é o espaço dele. Mesmo que você queira ajudar, eu te ajudo, não para. Pergunte para ele, você quer que eu te ajude a ir até tal local? Você posso segurar na sua cadeira? Pergunta para a pessoa. Por que eu estou dizendo isso? É a mesma coisa de nós, homens, ou no caso das mulheres, você chegar e você gostaria que alguém chegasse e tocasse nas suas pernas? Ou você te abraçasse? Parece uma comparação meia fora do comum, né? Mas não é. Porque a cadeira de roda faz parte dele. Faz parte da pessoa. Nessa situação que ele está. Nessa sua locomoção. Faz parte dele. Isso. Então você tem que pedir permissão. Eu posso tocar? Eu posso te conduzir? Não empurre, não faça nada se não tiver permissão dele. Certo? Então, né? Ali, deixa eu ter uma frase que eu acho bem interessante, né? Que fala, né? Que conheça princípios básicos de um bom atendimento às pessoas com algum tipo de deficiência e conheça as deficiências mais comuns. Então, a gente está vendo uma coisa bem geral, apesar que seja uma coisa simples, que às vezes a gente não se apercebe, mas a gente faz, né? Que nem a gente vê umas pessoas e a gente, tô cansado, mania de se encostar, botar a mão na parede, se encostar. Aí vem, tem uma cadeira aqui porque eu não vou me encostar. Então, vamos conhecer um pouco as deficiências, vamos conhecer, nem que seja um pouquinho elas no básico, para a gente lidar bem com elas. E no caso de pessoas afônicas, não sei se vocês sabem o que seria afônicas, mas são pessoas que elas têm dificuldade na fala. Tá? São pessoas que têm dificuldade na fala. São pessoas que a gente falava antigamente, as pessoas que eram fãs, né? Que falavam uma coisa assim, né? Isso são pessoas afônicas, mas a gente não deve chamar as pessoas, tratarem como os fãs. Elas têm dificuldade de fala. E se você estiver falando, ter um atendimento com uma pessoa que ela é afônica, que ela tem uma dificuldade na fala, o que a gente vai fazer? Você não entendeu. Você vai fazer, aí ela vai falar, você entendeu, e ela vai esperar, vai negar ou não vai? Mas você não entendeu a situação. Então, o que a gente deve fazer? Pergunta, de novo, pode repetir? Não entendeu? Repete novamente.
Gente, não tem problema nenhum de fazer isso. Porque ele sabe, porque a pessoa fônica, ou a pessoa com deficiência, não importa qual seja a sua deficiência, ela sabe que ela tem, e ela sabe que essa deficiência dela impossibilita as pessoas de entenderem muito bem algumas vezes. Então, pergunte. Pode repetir? Pode repetir novamente? Ah, é isso? Ah, tá, entendi. E vai e faz. Eles não vão ficar chateados, não vão ficar magoados, vão ficar... Não. Eles estão vendo que você está tendo interesse, que você vai suprir a necessidade que eles estão precisando naquela situação, naquele momento, mas você vai pedir novamente. Pode repetir? Não tem problema nenhum. Mas fazer perguntas para essas pessoas que têm dificuldade na fala, não vai fazer uma pergunta que vai fazer a pessoa ficar toda nervosa. Faça perguntas curtas, onde a pessoa possa talvez escolher sim ou não, ou dizer uma coisa mais simples. Não vai fazer uma pergunta que vai fazer a pessoa ficar toda, talvez, envergonhada ou não conseguir pronunciar, porque vai ser seu primeiro contato com elas. Então, não fazer uma coisa mais simples, certo? Tentando conversar com as pessoas que têm dificuldade na fala, ou pessoas afônicas, de uma forma mais leve, mais suave. Tá bom? Aí agora vem aqui. No caso, agora, no segunda parte, né, das pessoas que têm deficiência auditiva. Certo? Bom, vamos trazer um parênteses bem grande aqui. Deficiência auditiva são pessoas que têm o quê? Dificuldade ou impeditivo de escutar alto e claro. Bem claro. Tá? Surdo é uma questão de pessoa surda. Ela usa a língua de sinais. Bom, pessoa surda usa a língua de sinais. Pessoas com deficiência auditiva usam a prótese auditiva, auricular aquela, e elas podem se comunicar com vocês através de leitura labial ou através da comunicação certa, tá? Assertiva, ou através da fala. Mas será que pessoas com deficiência auditiva, elas são mudas? Tanto é que algumas pessoas chamam de mudinho, né? Chamam de mudinho e tal. Gente, não tem problema nenhum a gente chamar as pessoas de surda. Ah, você é surda. Porque eles vão dizer, eu sou surdo. São surdo. Sim, surdo. Ok, ponto. Usa a língua de sinais? É surdo. Não é deficiente auditivo. Deficiente auditivo, ele usa aparelho e ele oraliza. Pode oralizar? Pode. Mas ele vai ter uma dificuldade na fala, não que nem as pessoas afônicas. Mas ele vai ter dificuldade na fala? Sim, vai ter também. Vai ter uma dificuldade. Mas você vai conseguir entender mais claro. Quando a gente estiver falando com uma pessoa que tem a deficiência auditiva, a gente tem que falar olhando para a pessoa. A gente não pode dar uma atenção para uma pessoa que tem deficiência auditiva, olhar para o lado, deixar ela de... Não, tem que olhar para a pessoa, tem que dar atenção. No caso, olha como é interessante, você vai numa loja, fazer compras numa loja. Você gosta que a pessoa fala assim, ó, eu já te atendo, vai embora, nunca mais volta, e depois você já escolheu os seus sapatos, você já escolheu as coisas. Ah, foi isso que você escolheu, tá, obrigado, e vai. E depois a pessoa vai vir atender? Não, você quer que seja o quê? Atende. Eu gosto disso, eu gostaria disso. Então, são situações que a gente gostaria que as pessoas... São situações que a gente gostaria que as pessoas nos dessem atenção, né? Olhasse o meu desejo, a minha prioridade, que eu fosse prioridade nessa situação. Bom, pessoas que têm deficiência auditiva, elas desejam ser prioridade. Elas querem que vocês olhem para ela, que vocês articulem bem a boca. E o seguinte, não precisa gritar. Essa é a diferença, né? Deficiente auditivo e surdo. Surdo, não adianta você gritar mesmo. Mas as pessoas com deficiência auditiva também não precisam gritar. Assim como uma pessoa que tem uma deficiência visual, uma pessoa cega, uma pessoa que tem qualquer outro tipo de deficiência, ou que tem língua estrangeira, que é de outro país, que nem nós temos aqui os venezuelanos, nós temos os haitianos. As pessoas estavam gritando para eles, mas não precisa, eles não são surdos. Eles não têm nenhuma deficiência auditiva, nenhum impedimento auditivo. São pessoas que falam outro idioma e têm uma deficiência. É só você articular bem a boca, abrir e fechar bem. Nós temos lábios. Nós não falando com a pessoa. Abre a boca, fala, bota para fora. A gente tem um pulmão para isso. A gente tem as nossas cordas vocais para falar. É isso que nós temos que fazer. Para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva ou qualquer outra deficiência. Certo? Ah, mas eu não sei língua de sinais. Não precisa saber língua de sinais para se comunicar com as pessoas que são surdas. Por quê? Surdos, eles vão em médico.
Eles vão na farmácia, eles vão no mercado, eles vão no lugar, e nem todas essas pessoas sabem língua de sinais. Mas ainda assim eles se comunicam. Então, quando a gente estiver fazendo o atendimento, como eu digo, né? Seja educado. Fale claro. Articule bem a boca, porque talvez algum deles não saiba ler ou não. Mas mesmo assim, eles sabem fazer uma coisa que eles sabem muito bem. Fazer leitura de expressão facial e corporal. O surdo lê muito bem a face. Então não adianta a gente querer esconder que a gente está entendendo, não, que eles vão saber que não estão entendendo. Então seja sincero nas suas falas. No caso de uma pessoa, no caso de outra deficiência, né, eu não sei se vocês têm alguma curiosidade, alguma dessa aí, antes de eu passar para a parte visual, se tem alguma curiosidade, não tem problema nenhum, a gente pode dar uma parada se quiser, que a gente dá uma... Ou toca direto. Eu tenho uma dúvida. Claro. Quando tu vai tratar uma pessoa que ela é muda, seria o certo falar que ela é muda, não tem outro adjetivo? Perfeito a pergunta. Então é o seguinte, são termos que a gente não... É um termo que a gente não é assertivo. O termo mudo vem de mudez, tá? Só para entender. Quando você está assistindo um jogo de futebol, tem lá na televisão, tá bem alto assim, aí a pessoa está falando contigo, tu não está entendendo. O que a gente pega o controle da televisão e põe no mute, né? No mudo. Deixou de ter som total, perfeito? Mas a cena, o jogo está tocando lá, né? O jogo está tocando. Mas você só botou mudo, certo? Uma pessoa muda não emite nenhum tipo de voz, tá? Nenhum tipo de ruído, nenhum tipo de som pelas cordas vocais. Isso é uma pessoa muda. Uma pessoa muda seria mais ou menos assim, ó. Pessoa surda não é assim. Pessoa surda, ela emite sons. Nem que seja grunhido pela voz, ele sai. Então, aqui no Rio Grande do Sul, eu só vi um caso até hoje, que era uma pessoa que era de São Paulo, mas pessoas muda mesmo, eu só conheci uma. E não foi aqui no Rio Grande do Sul, foi em São Paulo. Pode ter, pode. Eu não conheço, tá? Com de mim, eu não conheço. São pessoas que não emitem nenhum tipo de som pelas cordas vocais. Então, por isso que a gente não usa o termo mudo, né? No caso, para pessoas surdas, tá? Mudo, ele vai ouvir, tá? E essa pessoa que eu conheci, ele ouve. Só que não emitia nenhum tipo de cordas vocais, ele não tinha mesmo, cordas vocais nascem tudo atrofiado, não emitia nenhum tipo de som. Por isso. Mas não tem muito caso. Emite os sons, usa a língua de sinais, é surdo. Certo? Ele é surdo porque ele não ouve, né? Ele é mudo porque ele não ouve. Ele não sabe, ele não fala porque ele não ouve. Por isso que ele é mudo. Ele não sabe falar porque ele não ouve para poder falar. Mas ele emite sons. É isso? Vamos lá. Olha só, trazendo um pouquinho um contexto histórico, então, tá? Quando Dom Pedro trouxe para cá um professor de surdo, né? Inácio Rouet trouxe o francês para aqui. No Rio de Janeiro foi instituída uma escola chamada Instituto de Surdos Mudos, né, do Brasil. Era chamado Instituto de Surdos Mudos no Brasil. Amado Dom Pedro, que diz a história que talvez ele tenha um parente que seja surdo, seja neto, seja filho. Bom, não é o meu caso. Só que no Brasil, ali no Rio de Janeiro, foi instituído surdo mudo. Mas foram descobrindo aos poucos que não existia mais, não existe surdo ou mudo. Ah, o surdo porque ele não ouve, ou porque ele é mudo porque ele não ouve, ele fala. Não. Tanto é que depois, 1855, dentro do Instituto INES, que agora é o INES, que virou Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Mudo saiu, né? Não tem. A FADERS, que é a Federação, que é a Fundação de Articulação de Pessoas com Necessidade, e tem todo aquele nome grande, ele usava também surdo-mudo, dentro ali da FADERS, dessa situação. Mas, na verdade, não tem, né? Então, são patologias diferentes. Surdo, mudo. São patologias diferentes. Então, surdo não ouve, oraliza, ele fala, ele tem fala, mesmo seja grunhidos, qualquer tipo de som. Agora, alguns talvez foram, os pais levaram eles a acompanhar os filhos por um bom tempo na fonoaudióloga, onde que ajudou eles a articularem bem as falas, oralizar bem.
ou alguns não foram oralizados, né? Não foram passar pelo processo de uma fonoaudióloga, não tiveram esse acompanhamento, e aí só sai só grunhidos mesmo. Essa tipo de comunicação. Só que isso, ainda assim, mesmo que a gente não seja o nosso português que a gente escuta, que a gente gostaria de que fosse, mas não, esse tipo de grunhido, ele é considerado uma pessoa falante e não mudo. Certo? Mudo não tem emissão nenhuma de voz. Mas, mesmo assim, algumas pessoas escutam. Né? Eles escutam também, mesmo tendo esse tipo de grunhido de voz. Mas o surdo, ele vai falar, de qualquer forma. Okay? Então, no caso, quando eu for me referir a uma pessoa que ela é muda, seria uma pessoa com deficiência nas cordas vocais, é isso? E isso, que não emite som, que tem deficiência nas cordas vocais, mas não emite som nenhum. Se ela emitir tipo de som, ela não é muda. Pode emitir o som, não importa o tipo, não é mudo. É isso. Certo? Mais alguma questão? Senão vamos continuar aqui. Então, no caso das pessoas então, que têm a deficiência, que seja, no caso ali, né, auditiva, tá? Então, as dicas que eu digo, sugestões que eu dou, olha para a pessoa, abra bem a boca, fale bem com elas, e tá tudo certo. Tá bom? Caso não consiga, nem articular ela vai entender, vamos para outro recurso que muitos anos atrás se usava muito, chamado papel e caneta. Escreve, dá uma pessoa, ela vai te responder e tá tudo certo também. E aí funciona. Certo? Vamos lá. Pessoas com deficiência visual. Bom, aqui é um tema, certo? Que eu vou dizer para vocês. Não sou um expert no tema, mas eu entendo muito sobre como conduzir pessoas com deficiência visual. Então, o termo deficiência visual está certo? Sim, mas eles gostam de ser chamados de cego. Deficiência visual são pessoas que têm baixa visão. Como eles falam, tem baixa visão. Não. Então, algumas pessoas eles têm os termos que eles falam que é bem pejorativo, que a gente deve deixar de lado. Vamos usar os termos que são assertivos. No caso, pessoas que é cega mesmo, né? Chamar até cego, sim. Como é que eu posso te ajudar? A gente sempre vai solicitar para a pessoa se ela aceita ou não. A gente vai pedir. Tu permite que eu te ajude? Posso te ajudar? Como? Porque alguns nós que você pegue, eles vão pegar em você ou no braço, no cotovelo, ou vão pegar no ombro, certo? Você também tem que dizer, olha, eu estou com o meu braço estendido. Ó, eu estou com o meu braço à tua disposição, certo? Quando a gente for se dirigir a eles, certo? Eles pegam o nosso ombro, pessoas com deficiência visual, as pessoas cegas, eles pegam o nosso ombro, a gente conduz. Quando a gente quer levar eles para um trajeto, também é normal. Quando está vindo umas pessoas que têm obstáculo, a gente põe o corpo para frente. Que aí eles vão para trás da gente. A gente está reto, certo? Aí a gente está conduzindo ele, porque eu estou com a mão no ombro, ou estou com a mão aqui. Você vai subir uma escada, vou subir a escada, ó. Tem escada agora. Não precisa dizer. Você sobe um degrau, ele vai saber que você, fez esse movimento. Você está subindo uma escada. Ele percebe todo o movimento. E se tem pessoas vindo, está vindo uma multidão de pessoas, você está no contrafluxo, você puxa, ele você só pega só o braço ou o ombro, movimenta para trás. Só o movimento leve. Ele vai saber que está vindo gente, e aí você vai seguindo atrás dele, normal. Ou tem uma porta, você vai passar por ele. Você vai dar uma cadeira para ele sentar. Vou te dar, tem uma cadeira aqui na sua frente. Ele está aqui no seu braço. Você só estica o braço na guarda da cadeira e ele vai escorrer o braço dele sobre a sua mão e vai subir a cadeira. Aí ele vai saber como ele vai sentar. Ele vai escolher o lado que ele quer. É simples? É simples. Mas muita gente não faz isso. Muita gente não faz. Só diz, tá aqui a cadeira. Pega a mão dele e põe na cadeira. Não. A gente não pega na mão da pessoa. A gente estica, deixa eles seguir. Eles têm o status deles. Eles poderem atingir a situação. O que eu quero dizer com isso? Se tem algumas pessoas que não gostam de ser tocadas.
Então, pessoas que vão trabalhar com atendimento, mas não gostam de toque, né? Então, não pode atender pessoas que são cegas. Por isso, porque o cego, ele vai ter esse tipo, ele não está analisando você, ele não está fazendo nada, ele só está escorregando para poder chegar numa situação, para poder chegar na cadeira dele. E eu estou falando isso porque teve os colegas que já ficaram constrangidos, dizendo que está passando a mão em mim, os termos, esse ceguinho, ele é abusador. Não, não é abusador, não é, eles só estão seguindo como eles são ensinados. E nós, que vamos trabalhar com pessoas, né, que temos atendimento ao público e vamos lidar com pessoas que têm a deficiência, quer seja visual ou cego, devemos estar cientes dessas coisas, sim, que acontece. Agora, você não vai pedir, não vai botar o corpo para ele tocar, aí é outra história, né? Mas braço, sim, isso é normal ele fazer esse tipo de... não vou dizer cair, mas ele vai escorregar dessa forma, sim, para poder chegar, onde você vai conduzir as cadeiras para ele. Cotovelo, braço, ombro, certo? São esses três. A gente nunca pega na mão dele e vamos conduzindo pela mão. Porque pela mão, ele não vai conseguir se orientar para lugar nenhum. Apesar que ele vai dar dicas também, né? As pessoas, quando você estiver conduzindo uma pessoa cega, eles vão dizer, não, é melhor assim, eu prefiro pegar no ombro. Não, eu prefiro pegar no braço. Eles mesmos vão dizer. E pergunte para ele, como é que fica confortável para você? Ombro ou braço? Pergunta. Certo? Aqui eu botei, né? Quando tem cão guia. Bom, quando tem, no caso, cão guia, isso é o cão, ele tá ali, tá, gente? Isso aqui não é para nós fazer carinho, não deixar ninguém fazer carinho nele. Apesar que ele vai dizer, olha, é melhor não fazer. Não, porque o cachorro, ele está trabalhando. O cão guia, ele está trabalhando naquele momento. No momento que ele tirar a guia, tirar a coleira do cachorro, aí ele não está mais trabalhando. Mas enquanto ele está com aquela guia e a pessoa, né, a pessoa cega está segurando ele ali, o cachorro ele está trabalhando. É um trabalho. E o cachorro entende como um trabalho. E se você for lá fazer carinho, dar comidinha para isso aí, dizer, que cachorro bonitinho, quer tocar. Não, não toque. Se lembra como eu falei da pessoa com cadeira de roda, que não se deve tocar, não se deve segurar? Peça permissão. Mas já digo de antemão. Não adianta pedir, posso tocar no cachorro? Não, que ele não vai. Eles não vão dizer, não, nesse momento, não, que ele está trabalhando. Não é que ele está sendo grosso, não é nada. Para a gente entender que o cachorro ali, o cão guia, é a guia dele. Né? O cachorro está trabalhando. Ele tem um momento de lazer dele? Tem um momento de lazer. Mas nesse momento que ele está passeando, está conduzindo a pessoa, não é para nós fazer nada dessas coisas. Certo? Não sei se vocês sabiam disso, né? Vocês tinham esse conhecimento. Eu sei algumas coisas que eu aprendi nos eventos. E aprendi com a Clark, que é uma canguia que eu sigo. E a Clark tem os vídeos falando como é o dia dela. Na verdade, o Instagram é do dono dela, que é um cego. E ele faz vídeos dela sobre o dia de trabalho dela. E daí, assim, até para as pessoas ficarem conscientes disso, como é que o cachorro se comporta e como é que as pessoas têm que se comportar em relação ao cão guia, que é muito interessante. No português tem vários tipos de leis que protegem, pode entrar em todos os lugares, vai no supermercado fazer compras, tudo. E, enfim, eu sigo a Clark. Eu sigo a Clark. É isso aí. É isso mesmo. Então, a gente... Pelo que quem trabalha com o público, e agora é o que eu gosto de falar com as pessoas, né, quando eles vêm fazer cursos, né? Será o de matricular curso? Sim, damos curso de atendimento ao público? Sim, damos. E a gente traz as situações mesmo. Por quê? São situações que as pessoas não sabem, desconhecem, e são coisas simples. Se a gente for ver, é só tocar, é só fazer um carinho. Não faz carinho. Né? Então a pessoa ofereça, né? Sempre se ofereça para as pessoas. Não precisa, como falamos ali antes com a pessoa surda, que não adianta gritar, com a pessoa cega também não adianta gritar, né? Porque ela ouve. O único problema, a única deficiência dela é o visual, ela não está enxergando. Mas não precisa gritando. Tu está me entendendo? Não, eu estou te entendendo. Ou quando a gente tiver... E isso aconteceu comigo. Quando eu estava começando no ramo da acessibilidade, né, trabalhar, tinha uma pessoa cega, e eu até me lembro hoje, me lembro como se fosse ontem, né? Eu conversando com um rapaz, chegou, ele estava conduzindo uma senhora,
E aí ela foi conduzida pelo braço, assim. E eu para ele, assim, e aí, vamos dar o nome, né? E aí, cara, tudo bem? Como é que é o nome da pessoa que você tá andando junto? E ela, aí a mulher, a cega, né? Chegou e falou, bom, a que tá com ele se chama Maria Clara, tudo bem? E eu dali que eu aprendi, gente, ela é cega, ela não é surda. A minha preferência dela, eu não estou enxergando. Então, não vou me dirigir para outra pessoa, me dirijo a ela mesma, né? Como é que é o teu nome? Ah, fulano de tal. Uma coisa que a gente tem comum, que a gente conversa com as pessoas, e agora não é só para cego, tá? Qualquer pessoa que tem deficiência, tirando os surdos. Quando você chegar para a pessoa, diga, não fale esse termo. Desculpa, como é que é o seu nome? Não, gente, não se deve pedir desculpa, porque faz parte de uma comunicação saber o nome da outra. Como é que você quer que se chame? Agora, você esqueceu o nome da pessoa, esqueceu toda numa fala. 2 minutos depois, desculpa mesmo, como é que é o seu nome? Esqueci. Não pergunta sobre o nome. Não precisa ter esse problema de pedir desculpa. Né? E a gente pensa que não, mas são termos que a gente, dentro da acessibilidade mesmo, ou dentro do convívio social, que a gente não precisa pedir desculpa, porque é regra de socialização, né? Saber o nome da pessoa, saber a idade. Mas a gente foi educado pelos nossos pais, que a gente, pergunta para tentar uma, desculpa, como é que é teu nome? Desculpa, como é que é a tua idade mesmo? Não, desculpa da idade, a gente está trazendo aquelas coisas, aquelas situações do capacitismo ou do etarismo, né? Para as pessoas, tá. Não, tem que ter problema. Por quê? Não é comum a gente nascer, né, crescer, construir uma família e casualmente, futuramente vir a falecer. Não é o que a gente quer, mas não é isso. Não é um processo natural da vida. Então, qual é o problema saber a idade? Perguntar a idade. Desculpa, não precisa pedir desculpa. Segue o baile. É assim que funciona também. No caso das pessoas com deficiência, ou com problema de deficiência, pergunta também, né? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso lhe ser útil? Você quer um braço? Você quer um ombro? Né? Precisa de alguma coisa? Não, só quero ser conduzido. Só me bota na direção. Conduzir só na direção que precisa. Bom, pessoas com deficiência intelectual. Aí já é um pouquinho mais complicado. Certo? Aqui eu digo que é um pouquinho mais complicado, porque a gente não sabe qual tipo de deficiência da pessoa. Não tem como, no atendimento ao público, a gente sabe, vou distinguir uma pessoa que tem deficiência intelectual. A gente consegue identificar alguns termos, por exemplo, uma pessoa que tem a síndrome de Down, a gente consegue perceber, a gente sabe como lidar com as pessoas. Eles são pessoas carinhosas, elas são afetuosas, gostam de dar abraço, não tem problema nenhum sobre isso. Agora, quando a pessoa tem um espectro de autismo, aí a gente não tem como avaliar a pessoa. Mas uma coisa que eu digo assim, para qualquer deficiência, não importa qual seja ela, a deficiência da pessoa, ou as limitações que ela venha a ter, uma coisa que a gente aprendeu desde nossos pais até hoje é respeito pelas pessoas. Trate as pessoas com dignidade. Ponto. Não interessa se a pessoa tem deficiência, se a pessoa está em situação de vulnerabilidade social, se a pessoa está tendo alguma situação de um desconforto, alguma situação que as pessoas tenham crises, tratem elas dentro das suas dificuldades com respeito e dignidade. Isso. Esse é o que eu gosto de dizer para as pessoas, né? Esse é o tema que eu gosto de sempre frisar para as pessoas, porque a pessoa, aqui eu botei, né, pessoa intelectual, eles não são estúpidos, ninguém é estúpido, né? Se a gente for ver, ninguém vamos tratar como se fosse uma criança. Eu li, eu descobri que um psicólogo, um psiquiatra falou que pessoas que têm o espectro autismo, eles são muito inteligentes, Sim. Se você pegar aquela pessoa que tem o espectro autismo e você vai instigando, você vai fazendo ela ter desenvolvimento naquela área que ela gosta, ela vai desenvolver, óbvio. Agora, se ela não tem áreas que ela não quer se desenvolver, ela vai ser que nem nós. Eu não consigo me desenvolver algumas habilidades de oratória, que eu gostaria. Mas eu não sei, eu não tenho essa vocação. Eu queria ter, mas não adianta. Né? Então, temos que explorar as nossas habilidades, as nossas capacidades. É isso que nós temos que fazer. E com pessoas que têm deficiência, é a mesma coisa. É isso que eu digo. Explore as suas capacidades, né? Divulgue, mas vamos aprender sempre com nossas diferenças, respeitando a pessoa. Esse é o ponto principal sempre que a gente está sempre falando com as pessoas, é respeitar elas. E não importa o caso que as pessoas têm, né? Então,
Ver, ouvir, andar, correr, esses termos da pessoa com deficiência, não precisa ter vergonha. Ou precisa, eu vou correr. Gente, Odmar, eu corro. Uma pessoa que está em cadeira de roda, ela não corre, eu posso falar, vai correr. Não. Gente, pode falar correr, pode, não tem problema nenhum. Porque não é questão, só porque ela está limitada naquela situação, ela está em cadeira de roda, ela corre sim. Porque a palavra correr, dentro da língua portuguesa, não se limita às pernas, se limita a várias coisas, velocidade. Ela pode pegar, levantar, soltar as rodas ali e correr, sei lá, vai estar em alta velocidade. A gente não fala que está correndo em alta velocidade. Sim, é correndo, então não tem problema. Ouvindo, eu estou com uma pessoa surda, tu está me ouvindo? Não, eu sou surdo. Desculpa, eu falei. Não peça desculpa. Segue, porque o surdo sabe que a gente vai errar, mas a gente está aprendendo. Falar para uma pessoa cega, olha, você não está vendo ali a situação? Não tem problema de falar de ver, né? Olha, eu estou te vendo, tá bonita. Aí ela vai te responder bem brincando, até sorrindo, brincando, né? Ela vai dizer, tu tá me vendo, mas eu não tô te vendo. E tu, então deixa eu pegar tua mão e tocar. Isso é mito, tá, gente? De dizer que a pessoa cega vai pegar e que vai ver, tu é bonita, tô vendo que tá bonita. Não. Isso aí é coisa de filme. É romantizado, essas coisas assim, certo? Não tem tanto isso. Eles conseguem saber se tu é pessoa, sim, se tu é pessoa de idade, pelo timbre da voz, eles conseguem perceber. Mas de tocar e dizer, tu é bonito. Não, tu é feio. Feio. Não, isso aí não tem como, tá? Bem filme mesmo. Então, deficiência não está na pessoa, mas está nas barreiras que a sociedade criou. Então, cada profissional que se torne um agente da inclusão e do respeito, como eu gosto de dizer, nós agora recebemos esse entendimento de um pouco de cada uma das deficiências, mas já nos dá um embasamento para que a gente possa o quê? Ser um profissional ou uma pessoa que vai atender melhor essas pessoas com o quê? Respeito. É o que a gente precisa, na verdade. Tá bom? Então aí, precisando de... Estamos abertos para perguntas aí, se tiver, quiser, à disposição. Era isso que eu tinha que trazer um pouquinho para vocês no relato meu, como experiência, né? Que eu trabalho na área há algum tempo e precisando de qualquer coisa, estão à disposição. Esse slide vai deixar, vou disponibilizar para todos vocês já vou deixar para a Lu, aí a Lu passa para vocês. Tá bom? Perguntas? Toma uma água agora. Dá para me ouvir? Estão me ouvindo? Sim, alto claro. Eu queria dizer, eu achei muito interessante essa abordagem que tu fez em relação ao tratamento, né? Porque, na verdade, uma das coisas que a gente aborda no espetáculo é justamente essa questão do respeito às diferenças, né? E essa questão do tratamento passa muito por isso, porque a gente tem a tendência a não naturalizar essa relação com a pessoa com deficiência, né? E justamente por não saber a forma natural de tratar. A gente tem a tendência a não naturalizar a relação, né? E aí tu acaba, na verdade, potencializando isso, né? Porque meio que tu te arma para conversar, ou seja, ou para auxiliar alguém. Então, tu acaba potencializando a deficiência ao invés de naturalizar a ação, né? E esse espetáculo, na verdade, ele está completando o ano que vem 20 anos de temporada, de estreia. A gente estreou ele em 2006 e a gente trabalha muito com escolas, com professores e tal. E aí a gente vê, né, a gente está conversando aqui sobre uma coisa que seria primária, digamos assim, que é como tu te relacionar naturalmente com outras pessoas que são diferentes de ti, né? E o quanto é demorado esse processo de evolução nesse sentido, porque são 20 anos praticamente que a gente tem esse trabalho em cartaz, falando sobre esse assunto, levantando, discutindo esse tema, né? E a gente vê que a própria questão urbanística das cidades hoje, há quanto tempo que a gente vê nas calçadas aí, né? Agora, recentemente, as marcações para a pessoa cega, enfim, a questão de rampa de acessibilidade, como esse processo ele é muito demorado, né? Claro que isso já é uma questão maior, que não depende só da gente, né? Mas eu digo assim que
fazendo a relação com o nosso trabalho, que tem esse papel, né, de levantar essas questões. Como é difícil isso, né? Porque isso passa por essa questão de tu, primeiramente, naturalizar o teu comportamento frente a essa situação, né? Verdade. E eu queria só dar um depoimento aqui que eu acho bem interessante. Há 40 anos, quando eu fiz faculdade de artes cênicas, eu fui bolsista no departamento de educação especial da UFSM em Santa Maria, e eu trabalhei com crianças surdas. Eu trabalhava o teatro com elas. E eu acho, e essa questão do quanto evoluiu esse tema da acessibilidade, porque eu me lembro que naquela época, isso era na década de 80, início da década de 80, as crianças, eles não permitiam a nós, professores, e nem aos alunos conhecerem a comunicação por meio de Libras. Eles eram proibidos, eles tinham que exercitar a leitura labial, nós tínhamos que exercitar a leitura labial com eles, porque o entendimento é que a Libras iria podar essa capacidade ou essa importância deles buscarem a comunicação corporal. E foi isso um dos motivos que eu fui trabalhar com eles, era isso, era trabalhar a questão da expressão facial, a expressão corporal, para eles se comunicarem sem a fala, né? E eu acho tão interessante, porque aí eu fico me perguntando por que, né, que eu acho que a Libras hoje, que é que é um código comum a todos, né, e torna mais fácil a nossa comunicação de pessoas que ouvem e falam com eles, que naquela época, daqui a pouquinho, eles acabavam se socializando de uma outra forma e impedia, talvez, adquirir outros conhecimentos que essa comunicação, a leitura labial é muito complicado, porque todas as pessoas teriam que saber também articular as falas para se comunicar com eles e tal. E hoje não, né? Hoje que já crianças pequenas já estudam, já conhecem o código e já se comunicam por meio dessa forma, né? Facilitou bastante. E outra coisa também que o Sérgio fala, que eu acho importante, por que a gente está aqui hoje, né? Porque esses editais agora que o governo federal e o MINC estão promovendo, e esse recurso, existe uma exigência por motivo da lei, né, que de acessibilidade, que é que a gente tenha um percentual dentro do projeto dedicado a esse público. E a gente tem cumprido com isso, e eu acho importante que exista isso. Por outro lado, a gente vê o quanto a gente tem dificuldade de encontrar essas pessoas, sabe? Aonde a gente encontra. A gente tem o recurso, muitas vezes, para contratar o profissional, mas muitas vezes tu não encontra as crianças com deficiência, os surdos, né? Não deficiência auditiva, os surdos, dentro das escolas normais, vamos dizer assim. São pouquíssimas escolas que recebem essas crianças, esses alunos. Então, eu não sei, que também esse é um desafio, né? Não adianta tu ter um recurso para contratar o profissional se tu não sabe aonde eles estão, como trazê-los para cá, para o teatro, trazê-los para o show, trazê-los para os eventos artísticos e culturais, né? Porque eu não sei se é tão espontâneo assim eles participarem. Foi bom ter trazido essa situação, que eu estava nesse palco giratório que estava acontecendo, né? Estava acontecendo em Porto Alegre, e aí tinha uma peça que era A Janela, se não me engano, acho que esse é o nome, que é de um espetáculo do Rio de Janeiro, né? São cariocas, e tem uma surda no meio e tem uma intérprete de Libras no meio também. Só que ninguém sabe quem é intérprete e quem é surda ali, porque todos eles estão interagindo tudo junto, né? Fazem tudo parte da peça mesmo. Tá? E aí acabou o teatro, teve um bate-papo ali, né? Por um momento. E aí a gente trouxe essa pergunta para eles também lá, né? Sobre se a dificuldade que tinha das pessoas, né, com deficiência, ou no caso,
bem focado no caso dos surdos, de eles aceitarem lá de... Como é que eles faziam a captação de chamar a pessoa de lá? A gente vai lá, pega com o ônibus, faz isso, e eles assim, ó, a gente fazia isso sim quando era de graça. Eu achei interessante esse tempo. Quando era grátis, a gente pegava, levava ônibus, conduzia e tal. Depois que a peça foi para o teatro, assim, no teatro, e começou a ter um custo, e dizer, o artista fulano, o artista surdo que vai estar na peça e tal. Aí, artista, e tal, é de graça? Não, tem que pagar. Mas tem que pagar. Mas, olha, vale a pena. Aí começaram a dar valor, porque era pago. E eu achei engraçado isso. Pô, mas se de graça, tem uma peça focada para eles com tradução, que vai ter tradução, não interessa, vai ter acessibilidade. Se é grátis, parece que não dão valor. Quando tem que pagar, dão valor. E a gente sabe disso, da realidade. Que nem aqui no Porto Alegre, que tem algumas peças que eu participo com tradução de Libras, aí, algumas peças de teatro também, e a gente sabe que tem dificuldade. A gente vai, leva os convites, a gente convoca eles, bota no Instagram, bota isso, a gente faz uma divulgação enorme, mas mesmo assim, às vezes aparece um ou dois, ou às vezes não vai nenhum, na maioria das vezes não vai nenhum. Então a gente faz uma coisa. Mas o porquê disso? Não é o cultural deles ainda ir nas peças de teatros, né? De teatro. Agora que a gente está vendo que a nova safra, que eu falo assim, que são os mais novos, estão sendo cultivados por isso, esses estão começando a ter gosto de ir para o teatro. As pessoas que têm mais idade não vão muito. Eles vão ao cinema, ok. Mas não tem acessibilidade ao cinema. Não tem acessibilidade. É o filme inglês, mas está lá as legendas e se vire nos 30, porque não vai ter internet para isso. Agora, uma peça de teatro que ele é enriquecedora, que ele vai tá te dando cultura, isso assim, os filhos estão começando a aproveitar, né? Os jovens surdos estão começando a aproveitar, estão começando a ir. Agora, é um trabalho que é de formiga, né? Tem que ir devagarinho mesmo, porque é complicado. Eu sei disso porque eu estou há quase 20 anos trabalhando com teatro, trabalhando com tradução em teatro mesmo, e a gente sabe que é complicado ter público surdo mas graças a Deus, estou começando aí, sabe? Estou começando a vir agora. Espero 2025, 2026 venha muito mais, né? Assim, nas casas. Mas é um trabalho de formiguinha mesmo. Né? Bom. Mais alguma pergunta? Mais disposição. Quarta-feira, né? Quarta-feira. Vamos Isso. falar. Eu gostaria, então, de agradecer, Odimar, pela tua participação aqui. Eu posso afirmar que foi importantíssimo para a gente que trabalha com isso. A gente sempre busca dar essa possibilidade, né, de acesso aos nossos trabalhos, começando pela característica do trabalho, que é sempre levar o teatro onde as pessoas estão. Embora a gente apresente em teatro, mas a gente sempre prioriza levar o teatro para todos os lugares, montar a estrutura onde for possível apresentar, porque a gente sabe justamente dessas dificuldades, não só para as pessoas que possuem alguma dificuldade, né, alguma deficiência, mas para a população de modo geral hoje, vir ao teatro, participar dos momentos culturais, o acesso não é muito fácil, e não é muito comum, e não é muito barato, né? Então, esses projetos, eles possibilitam isso. E eu acho que para a gente que trabalha com essas pessoas, é muito importante. Eu achei dicas importantes sobre a questão também relacionada aos cegos. A gente faz muito a questão da visita sensorial após o final da apresentação, quando tem alguma pessoa cega na plateia, a gente convida para fazer. E eu achei muito importante essa questão de como é que tu toca, como é que tu te relaciona com essa pessoa. É uma dificuldade, é uma limitação que a gente tem. A gente não sabe se a gente pega as mãos delas e leva até o cenário, até o boneco, no caso, ou se deixa ela à vontade para explorar de acordo com, né, livre, para que ela mesma possa... A gente fica numa ansiedade de querer mostrar tudo, às vezes acaba interferindo um pouco nesse relacionamento, né? Mas eu agradeço, reforço também o convite, né, para as pessoas para quarta-feira, às 9h30, às 14h e às 15h15, no CTG Aldeia dos Anjos, em Gravataí.
Amanhã nós vamos estar fazendo uma apresentação na Escola João Paulo II, Namorada do Vale, que é uma contrapartida social do projeto também, que é na escola, né? E eu agradeço e quero reforçar que esse projeto, a Banda do Serafim, para ver, ouvir, sentir e se divertir, é um projeto de inclusão que faz parte da Lei Aldir Blanc de Gravataí e uma realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal com o apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura de Gravataí. Agradeço também a Lu, ao Tarcísio, ao Sérgio, ao Jânio, ao Jackson, que participaram aí hoje, né, do nosso encontro. E fica o convite. Muito obrigada, então aguardamos todos lá. Certo. Tá bom.